3 fundos imobiliários que todo investidor iniciante deveria ter. Fala investidor, seja muito bem-vindo, eu me chamo João e nesse canal eu falo sobre educação financeira e investimentos. Criei esse canal para te ajudar a escolher melhor seus investimentos e vou compartilhar minha trajetória na Bolsa de Valores para você que quer aprender de forma simples e prática a investir. No vídeo de hoje eu trouxe 3 fundos imobiliários de excelente qualidade que todo investidor iniciante deveria ter. Então galera, se você está iniciando no mundo dos investimentos, é interessante que você não tenha logo de início assim uma carteira muito pulverizada. Para quem não sabe o que é uma carteira pulverizada, é uma carteira exatamente assim. Ter uma carteira com muitos ativos logo de início vai dificultar muito a vida do investidor iniciante, já que ele precisa olhar os relatórios mensais e acompanhar um pouco de cada fundo imobiliário ou cada ação para ter certeza que está tudo indo bem. Se um investidor iniciante ele já começa com a carteira com 20 fundos imobiliários, por exemplo, esse cara vai ter muita dificuldade para ler os relatórios de 20 ativos. Praticamente ele vai ficar perdido e vai passar o dia todo lendo e analisando relatórios. Até porque, com o passar do tempo e dos anos em que você vai adquirindo essa experiência em ler os relatórios mensais de cada ativo, vai ficando muito mais fácil identificar quais informações são cruciais e com o tempo você vai ganhando agilidade para acompanhar os relatórios. Se você conseguir identificar e escolher 3 a 5 bons fundos imobiliários, você vai conseguir ter uma boa diversificação de setores, como por exemplo escritórios, galpões logísticos, shoppings, e vai também conseguir uma boa diversificação de número de imóveis e diversificação geográfica, já que os fundos de tijolos geralmente possuem imóveis espalhados pelo Brasil. Então, eu vou te mostrar agora 3 fundos imobiliários que eu escolhi quando eu comecei a investir e que eu ainda acredito ser uma ótima opção para todo investidor iniciante. Mas antes, eu queria pedir para você, investidor, deixar seu like nesse vídeo se você gosta desse conteúdo sobre fundos imobiliários e quer que eu traga mais vídeos como esse. O primeiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui hoje foi o BCFF11. O BCFF11 ele é um FOF, ou seja, ele é um fundo de fundos. Basicamente ele investe em outros fundos imobiliários de segmentos diferentes. O BCFF ele tem uma diversificação que eu gosto muito. E foi o primeiro fundo imobiliário que eu comprei e tenho ele até hoje. O preço da cota dele está custando R$ 68,31. O BCFF ele está pagando um dividend yield de 0,81% ao mês. E esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,87, ou seja, o fundo está descontado. O preço do fundo está abaixo do que realmente ele vale. Se você não sabe o que PVP significa, eu vou te explicar de uma forma bem simples. Vamos supor que eu tenho um fundo imobiliário que ele tem um patrimônio líquido de R$ 1 milhão. E esse mesmo fundo ele possui uma quantidade de cotas de 100 mil cotas. O valor patrimonial por ação desse fundo imobiliário basicamente vai ser o patrimônio líquido do fundo dividido pelo total de cotas que o fundo possui. Nesse exemplo, o valor justo, o valor patrimonial por ação desse fundo imobiliário fictício é de R$10. Agora suponha que o preço da cota desse fundo imobiliário, que é negociado na Bolsa de Valores, ele cai para R$9. O PVP, ou PVPA, basicamente é calculado dividindo a cotação atual pelo valor justo da ação, pelo valor patrimonial. Nesse exemplo, R$9 dividido por R$10 resulta num PVP de 0,9. Ou seja, esse fundo imobiliário estaria com 10% de desconto, porque o valor justo dele é R$10, mas ele está sendo cotado a R$9. Resumindo, um PVP igual a 1 significa que o fundo está no preço justo dele. Se o PVP estiver abaixo de 1, significa que o fundo está barato, que ele está sendo cotado a um valor menor do que o que ele realmente vale. E se o PVP está acima de 1, significa que o fundo está caro, está sendo negociado num valor maior do que o que ele realmente vale. Abrindo agora o relatório do fundo, vamos conhecer um pouco mais do BCFF11. Ele é um fundo gigante, com valor de mercado de 1,7 bilhões de reais, rendeu no último mês 56 centavos por cota e nos últimos 12 meses ele rendeu quase 10% em dividendos. Esse fundo possui mais de 310 mil investidores, possui 52 outros fundos imobiliários que ele investe e possui 16 CRIs, 16 certificados de recebíveis imobiliários. E nos últimos 12 meses, ele apresentou uma rentabilidade de 12,6%, que dá mais de 1% ao mês. Aqui podemos observar que o BCFF ele é um fundo extremamente diversificado, onde ele possui 53% da sua carteira de fundos imobiliários em fundos de papel, fundos de certificados de recebíveis imobiliários, 24% dos fundos de lajes comerciais, ou seja, escritórios, 8% de galpões logísticos, 6% de shopping, possui 6% do seu patrimônio líquido em caixa e outros 2% em outros investimentos. Como o BCFF ele compra cotas de outros fundos imobiliários,
Aqui podemos observar quais são esses fundos imobiliários e qual o percentual de cada um na carteira do BCFF. Podemos ver que existem fundos bem conhecidos, como o BTLG, o Canip, o IRDM, o CPTS, o BRCR, e aqui podemos ver que praticamente 84% da carteira do BCFF11 está em cotas de outros fundos imobiliários, 6% da carteira está em renda fixa e 10% está em CRIs. Um detalhe que todo investidor precisa prestar atenção, que inclusive eu errei bastante quando eu comecei a investir, é que se você compra uma cota do BCFF11 e você compra uma cota do BTLG11, você vai estar pagando a taxa de administração duas vezes, porque você vai pagar a taxa de administração diretamente para o BTLG, que você possui em carteira, e por você ter o BCFF paga a taxa de administração também ao BTLG. Então, atenção nesse ponto. O próximo fundo que eu trouxe aqui para vocês é o GGRC11. É um fundo imobiliário de logística, ou seja, ele investe em galpões logísticos, e o setor de logística é um dos setores que mais cresce aqui no Brasil. Cada vez mais as pessoas estão preferindo fazer as compras pela internet e receber essas encomendas na sua própria casa. E essas compras pela internet, elas ficam armazenadas em um galpão logístico. O preço da cota do GGRC11 ele está atualmente valendo R$ 116,69, pagou um dividend yield no último mês de 0,87%, é um valor bem razoável, e está sendo negociado a um PVP de 0,94, ou seja, também está descontado. Aqui no relatório podemos observar a tipologia desse fundo. 54% desse fundo imobiliário é do segmento de logística e 45% do segmento industrial. A receita dos aluguéis do GGRC11 também é bem diversificada. Note que esse fundo ele recebe rendimentos do setor de comércio e varejo, do setor de metalurgia, alimentos e bebidas, do setor têxtil, químico e petroquímico, papel celulose e do agronegócio. Observem também que a maioria dos contratos de locação do GGRC11, cerca de 93% dos contratos de locação são indexados pelo IPCA, que é o indexador que acompanha a inflação. Além de que, praticamente 100% dos contratos do GGRC11 só vencem depois de 2025 e a maioria deles depois de 2028. Os imóveis que o fundo possui estão localizados principalmente na região sudeste, mas ele possui também galpões na região sul, nordeste e centro-oeste. E os clientes que alugam esses galpões espalhados pelo Brasil são empresas que todo mundo já conhece, como Ambev, Hering, Suzano, Copobras, Lojas Americanas. O terceiro fundo que eu trouxe aqui para vocês hoje é o MXRF11. Esse é um dos fundos mais famosos da bolsa, com maior número de cotistas. O preço da cota atualmente está em R$10, é um preço extremamente baixo, ou seja, isso mostra como você pode começar a investir na bolsa com qualquer valor, inclusive com R$10. Pagou um dividend yield nesse mês de 0,8% e esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,98, ou seja, também está descontado. Olhando agora o portfólio de investimentos do MXRF11, podemos observar que 75% da carteira do MXRF está em certificados de recebíveis imobiliários, basicamente renda fixa. 7% está alocado em permutas financeiras, 15% está alocado em cotas de outros fundos imobiliários e o MXRF possui 3% em caixa. E podemos notar aqui, pessoal, que os setores da economia que o MXRF ele possui operações são imóveis residenciais, varejo alimentício, shoppings, saúde, agronegócio e uma pequena parcela em outros setores da economia. Resumindo então, pessoal, todos os fundos imobiliários que eu trouxe aqui para vocês hoje, o primeiro deles foi o BCFF11, é um fundo de fundos, ou seja, ele compra cotas de outros fundos imobiliários. O segundo fundo foi o GGRC11, que é um fundo imobiliário do setor de logística e investe em galpões logísticos e industriais. E por fim, o MXRF11, que é o fundo de papel, ou seja, ele investe majoritariamente em certificados de recebíveis imobiliários. E para finalizar, investidor, eu trouxe uma simulação de quanto você precisaria ter para receber R$100 por mês de cada um desses fundos imobiliários. No BCFF11, considerando o último rendimento de 56 centavos, você precisaria ter 179 cotas desse fundo, que daria R$ 12.227,49 investidos. Já para o GGRC11, você precisaria de 98 cotas desse fundo imobiliário, considerando o último rendimento de R$ 1,02, que daria R$ 11.435,62 investidos nesse fundo. Já o MXRF11, considerando o último rendimento de 8 centavos, você precisaria ter 1.250 cotas, que daria um valor investido de R$ 12.500. Mas perceba uma coisa, investidor.
Se você receber R$100 todos os meses do MXRF11, como o valor da cota custa R$10, só com dividendo você já consegue comprar 10 novas cotas do MXRF11 e no próximo mês receber mais dividendos. Então essa é a estratégia que a gente utiliza nos nossos investimentos, reinvestir os dividendos que recebemos para gerar o efeito bola de neve. Então, com isso, te mostrei que você pode ter uma carteira bem diversificada, com investimentos em diversos setores da economia, com poucos fundos imobiliários, que você pode acompanhar sem dificuldade. Então, pessoal, trouxe aqui hoje 3 fundos imobiliários que todo investidor iniciante, na minha opinião, deveria ter. Comenta aqui embaixo se esse vídeo foi útil para você, e se você gostou do conteúdo, considere se inscrever e ative o sininho para receber os próximos vídeos sobre investimentos. Até a próxima!